Você saberia me dizer o nome do país que os homens usam saia, mas não são escoceses? Começa o dia antes do resto do mundo, mas não é o Japão. E tem cenário paradisíaco, mas não é nenhum destino do Caribe. Pois é, tenho certeza que dificilmente você deve ter acertado. Hoje, nosso destino é Samoa, um pequeno arquipélago rodeado de belezas naturais e rico em curiosidades e tradições. Quer alguns exemplos? Já ouviu falar de tatuagens feitas de ossos e dentes de tubarão? Policial de saia? E se eu te contar que existe uma tradição em que as famílias com vários filhos meninos escolhem alguns deles para ser mulher para o resto da vida? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Mas antes, já sabe, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Não custa nada e assim você apoia o canal para continuar trazendo conteúdos incríveis. Antes de seguirmos viagem, é preciso apenas fazer uma contextualização para ninguém confundir nosso destino. Se você olhar no mapa, vai ver duas Samoas, que inclusive são praticamente vizinhas, mas a diferença é grande. Não em termos de beleza, é claro, porque as duas se superam. Mas uma é a Samoa Americana, e assim como o próprio nome sugere, é território pertencente aos Estados Unidos e sua capital é Pago Pago. A outra Samoa, que é o nosso destino hoje, é um país independente. Sua capital é Apia e essa pequena nação é constituída por duas ilhas principais, Upolu e Savaí, e por várias pequenas ilhas inabitadas. E aqui vai mais uma curiosidade. Apesar de que essas ilhas têm apenas 163 quilômetros de distância entre elas, o que corresponde aproximadamente a uma viagem de 40 minutos de avião, a diferença de horário entre as duas é de 24 horas. Devido à sua localização no Oceano Pacífico, o país é o primeiro do mundo, junto com Kiribati, a começar o dia. E isso nem sempre foi assim. No começo, o horário deles era igual ao da Califórnia, por terem uma história em comum. Mas isso causava uma diferença de até 21 horas com cidades como Sydney, o que não fazia sentido prático. Com essa mudança, Samoa perdeu 2 dias em 2011. O calendário pulou do dia 29 de dezembro para o dia 31 de dezembro, colocando-os um dia à frente. Assim, eles são o único lugar no mundo onde o dia 30 de dezembro de 2011 não existiu. Curioso, não é mesmo? Mas agora que já esclarecemos isso, vamos seguir viagem. Por volta de 1500 a.C., povos polinésios navegadores estabeleceram-se em Samoa, trazendo consigo uma cultura única e habilidades de navegação impressionantes. O explorador holandês Jacob Roggeveen foi o primeiro europeu a avistar Samoa em 1722, mas a presença europeia significativa só ocorreu no século XIX. A chegada de missionários cristãos na década de 1830 teve um impacto marcante, introduzindo o cristianismo congregacional, que se tornou parte integrante da sociedade samoana. No fim do século XIX, Samoa tornou-se alvo de disputa entre Estados Unidos, Alemanha e Grã-Bretanha. O Tratado de Berlim, em 1899, dividiu a região, colocando a Samoa Ocidental sob controle alemão e americano, enquanto a Samoa Oriental ficou sob a administração da Nova Zelândia. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Nova Zelândia ocupou a Samoa Alemã e assumiu a administração da Samoa Ocidental, como mandato da Liga das Nações. Esse controle persistiu até depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Samoa Ocidental se tornou um território tutelado pelas Nações Unidas, administrado pela Nova Zelândia. A busca pela independência cresceu ao longo das décadas, culminando na independência em 1962.
Em 1997, o país oficialmente mudou seu nome para Samoa, marcando uma etapa significativa em sua história pós-colonial. Hoje conta com uma população de pouco menos de 200 mil habitantes. É uma nação que tem demonstrado avanços significativos nos aspectos socioeconômicos. A agricultura se destaca como a principal fonte de receitas da economia nacional, proporcionando emprego para mais de 60% da população. Outro pilar econômico de extrema importância é o turismo, impulsionado pelas deslumbrantes paisagens naturais que o país oferece e merece atenção, mesmo sendo um dos destinos mais remotos do mundo. Apesar de estar no meio do vasto Oceano Pacífico, Samoa oferece paisagens incríveis e tradições únicas que encantam os visitantes. Se você é um turista em busca de experiências exóticas, este é o lugar perfeito para explorar e se maravilhar. À beira-mar, os visitantes podem se sentir no paraíso ao contemplar a beleza das praias com águas cristalinas e areias brancas e finas. As florestas tropicais e os vulcões contribuem para moldar esse local ideal para descansar em paz e estar próximo à natureza. Como mencionado anteriormente, Apia é a encantadora capital de Samoa, exibindo o típico charme das cidades nas ilhas do Pacífico. Pontos de interesse turístico notáveis incluem a Catedral Mulivai, a Torre do Relógio e a Samoa Cultural Village, que refletem a autenticidade da cidade. Explorando as proximidades, a Piula Cave Pool se destaca como uma atração única, localizada a aproximadamente 45 minutos de Apia. Esta piscina natural, cercada por cavernas, é um refúgio popular para os samoanos que buscam se refrescar nos dias quentes. Algumas famílias fazem ali um almoço próximo à piscina e o contato com os locais é uma ótima experiência deste passeio. Uma curiosidade sobre a comida tradicional de Samoa é que ela é preparada pelos rapazes da família. Os pratos típicos da cozinha tradicional de Samoa são cozinhados por forno de barro denominado umu. Os jovens das famílias levantam-se muito cedo aos domingos para preparar esta refeição, que consiste em apanhar peixe, fatiar carne, aquecer o forno, abrir cocos e muito mais. Por fim, o sabor do que se cozinha no umu e o apreço da família recompensam os meninos, que recebem muito respeito da comunidade. Outra atração imperdível é o Tosua Giant Swimming Hole, uma piscina natural de origem vulcânica, situada em um impressionante buraco de 30 metros de altura. Uma experiência única aguarda os visitantes neste local. Dirigindo-se à ponta sudeste da ilha, descubra Lalomano Beach, aclamada como a mais bela praia de Upolu, caracterizada pelo mar calmo, águas cristalinas e vegetação exuberante ao redor. Enquanto explora a ilha, aproveite para visitar a Cachoeira Sopo Aga Falls e o Giant Clam Sanctuary, um santuário que abriga moluscos gigantes. Savaí também merece destaque nessa lista de destinos imperdíveis. Coberta por uma densa floresta, Savaí apresenta uma aparência ainda mais selvagem que a ilha anterior. As praias ao norte, além de deslumbrantes, são serenas e ideais para a prática de snorkel. Além de praias e atrações naturais, Samoa é um país onde é possível aprender muito sobre a cultura local. O que, aliás, é um grande atrativo, já que estamos falando de costumes e tradições bem diferentes dos nossos. A cultura samoana é fortemente influenciada pela tradição polinésia, com danças, tatuagens, música e a língua samoana desempenhando papéis significativos. Em Samoa, o pé ou malofi, a tatuagem tradicional da cintura aos joelhos, é considerada um rito de passagem para os homens.
O que há de tão especial em pintar a pele? Esta tatuagem particular envolve um processo extremamente doloroso, pois é feita com ferramentas tradicionais feitas à mão. Ossos, dentes de tubarão, conchas, madeira. Tudo é usado para fazer essa tatuagem, a qual pode levar semanas para ser feita. O rito envolve muita dor e força, por isso a pessoa tatuada deve estar acompanhada por pessoas de confiança que lhe dão apoio. Quando a tatuagem é terminada, o respeito por esse indivíduo na comunidade aumenta dramaticamente, a ponto de talvez um dia ele ganhar o direito de poder ser chefe. Esse costume é tão importante que uma tatuagem inacabada, que significaria que o tatuado não foi capaz de suportar o sofrimento, é motivo de vergonha para a família. Muitos pesquisadores concordam que a tatuagem tradicional polinésia, agora muito popular em todo o mundo, apareceu pela primeira vez aqui e de Samoa já se espalhou para outras ilhas. Lembra o filme Moana e o famoso Maui que a acompanhou na viagem? Pois bem, ele é um exemplo claro dos povos de Samoa, cheios de tatuagem e um pouco acima do peso. Aliás, a questão do peso em Samoa chama a atenção de alguns órgãos de saúde e estatísticas. Aproximadamente 80% da população dessas ilhas é obesa, e isso não se deve apenas à predisposição genética. A obesidade é considerada uma forma de mostrar uma boa saúde, riqueza e felicidade, já que historicamente os patrões eram os que mais comiam na comunidade, e assim a gordura foi relacionada a um símbolo de status. Um aspecto notável da sociedade samoana é o profundo respeito pela hierarquia e pelos anciãos, uma característica central que molda a vida no arquipélago. A Fa'a Samoa, que se traduz literalmente como a maneira tradicional de Samoa, continua a ser a força cultural dominante nas ilhas. Isso abrange diversos aspectos da vida, incluindo a esfera política, as interações sociais e o calendário de festividades locais, bem como a linguagem e mitologia. No cerne de Fa'a Samoa está a importância da família, mais especificamente uma família extensa, conhecida como Aiga. A família é considerada tão vital que seu tamanho influencia diretamente seu poder na sociedade samoana. A ideia de pertencer a essa unidade familiar é tão intrínseca que a vida cotidiana dos samoanos é marcada pelo coletivismo, destacando o nós em vez do eu. Cada ação realizada por um samoano é motivada e dedicada à família. Um costume samoano que persiste até os dias de hoje, mantendo sua sólida dimensão religiosa, é a cerimônia conhecida como Corpo de Bombeiros. Apesar de ser apresentada como um espetáculo acrobático para turistas e visitantes, suas raízes remontam a práticas tradicionais do povo samoano. Antigamente, essa cerimônia era realizada antes das batalhas, buscando a proteção divina ou após a vitória, como forma de agradecimento. A performance inclui danças sincronizadas, com acrobacias realizadas usando uma bengala especial. Nas extremidades dessa bengala são amarrados panos que são então incendiados, dando nome à cerimônia e à dança. Outra curiosidade sobre Samoa é que se você viajar para lá, pode encontrar muitos homens de saia, mesmo que sejam policiais. Essa vestimenta chama-se lava-lava e é uma vestimenta tradicional perfeitamente padronizada e aceita nas ilhas e que lembra um pouco as saias que os escoceses usam. E já que falamos de saias, vocês podem ficar surpresos, mas já ouviram falar em Fa'afafine? Pois bem, Fa'afafine é um gênero de Samoa. São homens que, embora segundo a nossa cultura ocidental fossem vistos como femininos, não são considerados nem homem, nem mulher, nem homossexual, além de serem super aceitos e valorizados.
Na verdade, os Fa'afafine em Samoa são reconhecidos como um terceiro gênero que incorpora características tanto femininas quanto masculinas simultaneamente, podendo manter relacionamentos sexuais com homens e mulheres. Em Samoa não existe o conceito de homossexualidade e essa aceitação tem raízes na tradição cultural. A criação de alguns meninos como meninas é uma prática tradicional em Samoa, e esses jovens não necessariamente se identificam como homossexuais ou demonstram traços visíveis de afeminação. Muitas vezes não têm inclinação para se vestir como mulheres. A condição de Fa'afafine geralmente surge de dinâmicas familiares, especialmente em famílias com muitos meninos e poucas meninas. Quando nascem em famílias compostas apenas por filhos do sexo masculino, os pais frequentemente escolhem um ou mais filhos para auxiliar nas responsabilidades tradicionalmente designadas às mulheres. Esses meninos são criados como se fossem do sexo feminino, assumindo tarefas e papéis que normalmente seriam atribuídos às mulheres. Embora seu verdadeiro gênero seja reconhecido, eles muitas vezes adotam vestimentas femininas. Com o passar dos anos, essas responsabilidades persistem, mesmo que eventualmente se casem, o que geralmente era com uma mulher. Os Fa'afafine contemporâneos apresentam duas diferenças fundamentais em relação aos seus equivalentes tradicionais. Em primeiro lugar, é mais provável que tenham feito a escolha consciente de viver como mulheres, e em segundo lugar, é mais provável que se identifiquem como homossexuais. Nos dias de hoje, os jovens samoanos que exibem traços afeminados ou demonstram interesse em vestir-se como mulheres podem ser reconhecidos pelos pais como Fa'afafine. Caso sejam identificados como tal, não há incentivo nem desencorajamento explícito para que adotem comportamentos e vestimentas femininas. A decisão fica a cargo deles. Quando fica claro que um jovem deseja abraçar essa identidade, ele aprende as responsabilidades e habilidades associadas às mulheres. Unir essas habilidades aos pontos fortes característicos dos homens samoanos pode transformá-los em um membro extraordinariamente valioso da sociedade. Mas e você? Já conhecia esse país? Conta pra gente nos comentários o que mais te chamou a atenção. Muito obrigado por assistir e até a próxima!